Olá pessoal, eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos trabalhar a aula 4 do terceiro ano, ok? Vocês estão gostando das aulas, estão estudando bastante, estão fazendo as anotações, fazendo as pesquisas? Espero que sim. Então vamos iniciar, a nossa aula de hoje. Aula 4 do terceiro ano, formação do Estado moderno, professora Daiane, eu que vos falo. Então, vamos só relembrar o que nós estudamos na aula 3, que foi a política em Maquiavel, ok? Então, Maquiavel vocês vão ver tanto em sociologia como em filosofia. Vocês lembram da aula passada que para Maquiavel o poder ele está acima da moral. Então, não interessa os meios que um príncipe utilize para alcançar esse poder, o importante é que ele conseguiu alcançá-lo. E daí, a partir dessa contextualização, que vem a célebre frase, os fins justificam os meios, que não é uma frase que está presente no livro Príncipe de Maquiavel. Mas você chega a esse entendimento, ok? Vamos lembrar também que o príncipe ele tinha que ter a força de um leão e a astúcia de uma raposa, ok? Então, muitas vezes, quando não dava para mediar o conflito com astúcia, aí entraria o uso da força para a manutenção do poder. Outra questão, cuidado com os aduladores, que são pessoas que estão ao lado do príncipe, porque elas vão sentir o cheiro do poder e a qualquer momento elas também vão querer ter, elas vão almejar esse poder. Então a gente tem que ter muito cuidado. Para um príncipe é melhor ser amado ou temido? O interessante seria a conexão dessas duas questões. Mas se não for possível, é melhor ser temido, porque você respeita a pessoa que você teme. Mas o príncipe nunca pode ser odiado. E daí lembra que eu encerrei a aula com uma proposta reflexiva, para vocês analisarem determinados filmes a partir da ótica de Maquiavel. Coloquei a animação do Rei Leão, para vocês analisarem a questão do poder, e do Coração Valente, que já é um filme mais antigo. E, logicamente, tem outros, Game of Thrones, que dá para vocês analisarem a série via a ótica de Maquiavel. Espero que vocês tenham aproveitado a aula 3 e hoje nós vamos para a aula 4, que é muito importante, ok? Então, nessa aula, estudaremos a formação do Estado moderno. Esse conteúdo é pré-requisito para o entendimento da política na sociologia do ensino médio. O diálogo com as disciplinas de História e Filosofia é fundamental nesse conteúdo. Você perceberá que a interdisciplinaridade te ajudará a entender os fenômenos do poder e da política de uma maneira mais contextualizada. Então, obviamente, algumas revoluções que nós vamos ver aqui nessa aula na formação do Estado moderno, vocês vão ter um aprofundamento maior nas aulas de História. E também nós vamos começar com o Thomas Hobbes, vocês também vão revê-lo na aula de Filosofia. Então essa conexão entre a área de humanas é muito importante para um aprendizado estruturado, ok? Então vamos lá. A formação do Estado moderno. Então, esse Estado ele surgiu após a desintegração do feudalismo. No período medieval, o poder político era exercido pelos senhores feudais que acumulavam poder econômico através das propriedades de terras.
o poder jurídico, militar, social e cultural, aliados à Igreja Católica, né? Então nós estamos falando da Idade Média, né? Do paradigma teocêntrico, né? Deus era o centro do mundo, então a Igreja Católica tinha muito poder, tá? Em linhas gerais, na Idade Média Ocidental, todos os poderes eram descentralizados em feudos, inexistindo um único Estado, né? E nós vimos que, para Maquiavel, essa descentralização não é algo benéfico ao príncipe, ok? Para a manutenção do poder, porque surgirão várias correntes revolucionárias e fica muito difícil, né, para um governante exercer a sua dominação, né, quando existem, né, vários poderes descentralizados. Então, os feudos concentravam em si mesmos, tá? O poder econômico, o poder político, as forças armadas, a cobrança de impostos e a burocracia. O primórdio do capitalismo implementou a centralização dos poderes econômico, político, administrativo, as forças armadas, a cobrança de impostos e a burocracia, né? Então, daí já entramos na questão do Estado e o capitalismo. As origens da produção capitalista são associadas ao mercantilismo, a acumulação de riquezas e a exploração de novos territórios, processo que foi intensificado por potências como Portugal no século XIV, ok? Então, nós vamos ver a formação desses estados modernos, né? Principalmente questões relacionadas a Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O Estado português, vamos à gênese do Estado moderno. O Estado português é considerado um dos primeiros a adquirir a forma estatal moderna, com características intervencionistas de controle das atividades econômicas através da fixação de preços e tarifas, além da administração de moedas e metais preciosos. Assim, o acúmulo de riquezas estava relacionado à centralização política, relação entre o poder político e econômico. Então, para a gente saber um pouco mais, né, a gente colocou aí para vocês, um pensador brasileiro chamado Raimundo Faoro, que ele desenvolveu as suas reflexões sobre o Estado português e o Estado brasileiro numa obra fantástica, né, chamada de Os Donos do Poder. Então nós temos ali, eu deixei um link de um artigo da Unicinos, tá, para vocês estudarem um pouco mais esse pensador da política brasileira, que é o Raimundo Faoro. Agora é com você, pessoal. Pesquise a relação entre o Estado português e o empreendimento das grandes navegações. Explique quais foram as formas de exploração do território brasileiro com a chegada dos portugueses no início do século XVI. Né? Lembrando, né, que nas aulas de história vocês podem contextualizar também essa formação do Estado moderno com a Revolução de Avis, né, com a Guerra da Redescoberta. Então, sempre é bom colocar essas questões para vocês estruturarem melhor esse pensamento sobre a consolidação dos Estados modernos. E uma das grandes questões da aula de hoje é o Estado absolutista. Também não é só o Estado português, né, que nos interessa. Eu gostaria que também vocês pesquisassem, né, sobre a consolidação do Estado espanhol, né, sobre a questão da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, ok? Né, que esses são os principais, né,
estados, foram os pioneiros, estados nacionais. Desculpa, não é a guerra da redescoberta não, é a guerra da reconquista lá em Portugal, ok? Então vamos lá, o estado absolutista. Concentração de poder na figura de um rei, né? Uma monarquia, mas não uma monarquia, né, baseada em questões divinas, que a gente vai ver também. Centralização do poder, controle das atividades econômicas, jurídicas e militares. Criação de impostos para garantir tais atividades. E essa imagem, né, é a imagem do Luís XIV, né, que tem aquela frase, né, o Estado sou eu, daí é um poder, né, divino, né, ele é representante de Deus no Estado, ok? E depois com isso nós vamos ver que, né, o Estado absolutista, né, principalmente com Thomas Hobbes, né, e os surgimentos, né, desses estados nacionais, eles desconstroem essa questão do absolutismo divino, ok? Do poder emanado de Deus. Então, o Estado absolutista, o ideólogo, né, foi o Thomas Hobbes, e ele escreveu, né, a obra O Leviatã. As principais ideias pelo contrato social que surgiu o Estado em substituição ao Estado da natureza. Para Hobbes, antes do Estado moderno, a humanidade vivia no estado de natureza. É um estado de permanente guerra de todos contra todos, pois a natureza humana seria de conflito entre os homens. Então não tinha esse estado de natureza, né? O homem não respeita o outro, né? Porque não tem, né, as regras, as normas consolidadas, né, a partir de um estado. Então você acha que você tem a liberdade total. Então não tem direito à propriedade, tá? Não tem respeito ao próximo. Então é uma questão de sobrevivência, né? Uma questão bem instintiva. E com isso, com esse tipo de pensamento, né, os homens podem acabar destruindo, né, os seus pares. Então, para Hobbes, todos os humanos possuem um direito natural, né, que pode levar à destruição da espécie. Quando esta foi ameaçada, o contrato social se estabeleceu e cada homem renunciou ao seu direito natural, em favor do Estado, que passou a organizar as regras de convívio e organização política. Tá? Por exemplo, né, esse direito natural, né, você acha que é o direito de ter a liberdade total. E se essa liberdade não for cerceada a partir da consolidação de normas, de regras, né, que são atribuídas por um Estado, né, a humanidade, né, poderá, né, se acabar, ok? Então vamos a uma questão aqui, né, do vestibular da Unesp de 2014. A China é a segunda maior economia do mundo. Quer garantir a hegemonia no seu quintal, como fizeram os Estados Unidos no Caribe depois da Guerra Civil. As Filipinas temem por um atol de rochas desabitado que disputam com a China. O Japão está de plantão por umas ilhotas de pedras e ventos, que a China diz lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia da China do que os Estados Unidos, as autoridades de Hanoi, gostam de lembrar que o gigante americano invadiu o México uma vez. O gigante chinês invadiu, né, o Vietnã 17. Tá? Então vou dar um tempinho para vocês copiarem, né, o texto para depois nós tentarmos resolver as alternativas. Ok, pessoal?
Alternativa A. Iluminista que preconiza a possibilidade de um estado de emancipação racional da humanidade. Alternativa B. Maquiavélica que postula o encontro da virtude com a fortuna, com os princípios básicos da geopolítica. Alternativa C. Política de Rousseau, para quem a submissão à vontade geral e a condição para experiências de liberdade. Alternativa D. Teológica de Santo Agostinho, que considera que o processo de iluminação divina afasta os homens do pecado. E a alternativa E. Política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da natureza humana. Então, mais um tempinho para vocês resolverem esse teste. Vamos lá. Bom, quem acertou é quem colocou a letra E, política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da natureza humana. Então vamos a uma outra questão de vestibular, ok? UFU 2013. Por que as leis da natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Então, né, é um trechinho, né, do livro do Leviatã, né, do Thomas Hobbes. Então, mais um tempinho para vocês aí, já voltamos.
papel do Estado? Hobbes considera que a. O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve assiná-lo para submeter-se aos compromissos ali firmados. Letra B. A condição natural do homem é a de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível apenas com o poder estatal pleno. Letra C. Os homens são por natureza desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como instrumento de realização da isonomia entre tais homens. D. A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter de bom grado à violência estatal. Mais um tempinho aí, pessoal. Qual a alternativa é a certa? O que vocês acham? Então vamos lá, vamos ver qual a alternativa correta que vocês marcaram. Letra B, a condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível apenas com o poder estatal pleno. Então é aquela questão que o Hobbes vai dizer, né, que em seu estado de natureza, né, o homem, ele é o lobo do homem. Né? Se não tem regras, né, estruturadas por um Estado absoluto para regulamentar a vida, né, desses homens em sociedade, ok? Então vamos dar continuidade aqui, né? Agora um quiz para vocês. Vamos lá. Para Hobbes, letra A, o Estado substitui o estado de natureza? Letra B, o Estado substitui a sociedade? E letra C, a sociedade civil substitui o Estado? Vamos lá, pessoal, vamos resolver essa questão.
Vamos à questão 2. Hobbes afirmava que o estado de natureza era harmonioso e sem conflitos, era a guerra de todos contra todos e era a representação da ordem e da justiça. Vamos lá, pessoal. Quiz 3. O Estado moderno surgiu com a desagregação da sociedade antiga, com a desagregação do feudalismo e com a desagregação do capitalismo. A, B ou C? Então vamos à resposta. Para Hobbes, a resposta correta: o Estado substitui o estado de natureza. Por que o Estado substitui o estado de natureza? Porque no estado de natureza, né, o homem é o lobo do homem. Então, o Estado vem, né, para regulamentar a vida dos indivíduos em sociedade, tá? Normatizar a vida desses indivíduos em sociedade. Então,
o gabarito correto é a letra A, né? O Estado substitui o estado de natureza. E qual estado que Hobbes está falando? O Hobbes está falando do estado absolutista, correto? Acertaram? Hobbes afirmava que o estado de natureza era harmonioso e sem conflitos. Certo ou errado? Errado. B. Era a guerra de todos contra todos, porque não tinha uma normatização. Tá? Então, né, nesse estado de natureza, você poderia, né, prejudicar o seu semelhante. Então, o Estado ele vem, né, para regulamentar e reestruturar essa vida em sociedade. Tá? A próxima. O Estado moderno surgiu com a desagregação da sociedade antiga? Não. Com a desagregação do capitalismo? Não. A letra B, com a desagregação do feudalismo, né? Porque o surgimento desse Estado moderno, essa desagregação, né, o poder político e econômico nesse processo de desagregação estavam concentrados nas mãos de senhores feudais. E os feudos possuíam autonomia política, contudo alguns poderiam estar submissos a um reino maior. Então os senhores feudais dividiam seu poder com o governo das cidades medievais autônomas. E tais cidades eram conhecidas por comunas e possuíam autonomia para controlar o comércio, né, e recolher impostos e intervir nos processos judiciais. Então, esse sistema feudal ele entrou em crise, principalmente por causa das revoltas camponesas, né, da peste negra, ok? Então, é a partir dessa crise, dessa desagregação do feudalismo, é que a burguesia, ainda em ascensão, começa a aspirar por ações que garantam a sua participação nas decisões políticas e que privilegiem o seu status social e econômico. Por isso que surge essa demanda de um governo estável, né? Então, nessa Idade Média, não haviam estados nacionais centralizados. E eles se originaram junto com o período referente à Idade Moderna, né? Que é a formação desses estados nacionais, ok? Então, o Estado moderno, ele nasceu e se desenvolveu junto com o capitalismo mercantil. E é a primeira fase dos sistemas capitalistas em alguns países europeus. Então, o seu início foi caracterizado pela centralização do poder nas mãos do rei e pela nova fase das relações comerciais de alguns países da Europa. Então, formar e governar os estados, a forma de governar esses estados nacionais aprofundaram as diferenças entre a Idade Média e a Idade Moderna. E tal governo, tá, era caracterizado por uma burocracia administrativa, que seria uma administração pública, o aparelhamento das Forças Armadas, que seria a necessidade de criação de um exército nacional para estabelecer a ordem e proteger de possíveis ataques inimigos. Aí, se vocês forem pesquisar, né, nos livros, vocês vão ver também que esse exército, tá, essas forças armadas, elas compostas por mercenários, ok? E o aparelhamento da estrutura jurídica, a criação de leis e a organização da cobrança de impostos, tributos cobrados pelo rei, né? Então, o Estado moderno, ele é marcado, tá, por 4 fases. A primeira, o Estado moderno, surgiu com o desenvolvimento do capitalismo mercantil e defendia a soberania do Estado. Depois, nós vamos ver um pouquinho do Estado liberal nas próximas aulas, que valorizava a autonomia e o direito individual. O Estado não intervém na economia,
e por isso é diretamente ligados a interesses da burguesia e foi desenvolvido durante o Iluminismo, tá? Então, as características do Estado moderno, para vocês frisarem bem, tá? Vamos voltar lá. A característica do As características do Estado moderno, ok? Primeiramente, centralização do poder, a importância também, né, do absolutismo, soberania do rei, tá? A administração unificada e o exército único. Então, só voltando aqui para vocês, agora eu consegui entrar novamente, não é só o Estado português, tá? Eu falei para vocês, eu coloquei ali para vocês pesquisarem sobre o Estado português, sobre a questão do Raimundo Faoro, mas também, né, tem o Estado espanhol, né, tem o Estado inglês e tem o Estado francês, tá? Então, a questão da centralização política, né, é o ponto-chave, né? E também desse surgimento, né, do capitalismo. Essa consolidação, ok, do sistema capitalista. Então, uma dica de pesquisa, né, é para vocês, repetindo, para vocês pesquisarem a relação entre o Estado português e o empreendimento das grandes navegações, tá? E explique quais foram as formas de exploração do território brasileiro, né, com as chegadas dos portugueses no início do século XVI. Então, vocês podem fazer essa pesquisa, né, e anotar no caderno de vocês para a gente discutir nas próximas aulas, né? Lembrando também a importância do Estado absolutista, que tanto Maquiavel falou, né? Que seria a centralização do poder na figura de um rei monarca, né? De uma monarquia, a centralização do poder, controle de atividades econômicas, jurídicas e militares, criação de impostos para garantir tais atividades, né, que no feudalismo ficava tudo muito descentralizado, disperso, né? A questão do Estado absolutista, né, que agora nas próximas aulas nós vamos ver, né, os contratualistas, né? O primeiro é o Thomas Hobbes, depois tem o Locke, o Rousseau. Vamos ver também esse Estado liberal com Adam Smith, que é muito interessante para vocês entenderem, né, essas formas de Estado. Então, a principal obra do Thomas Hobbes, só retomando, é o Leviatã, e suas principais ideias, né, que é pelo contrato social, quer dizer, o homem cedendo parte da sua liberdade em prol da construção de um Estado que vai normatizar a vida em sociedade, né? Então, esse Estado, ele surge em substituição ao Estado de natureza. E para Hobbes, antes do Estado moderno, a humanidade vivia no estado de natureza, né? O estado de permanente guerra de todos contra todos, pois a natureza humana seria de conflito entre os homens, né? O homem é o lobo do homem, ok? E também, só retomando algumas questões, para Hobbes, todos os humanos possuem um direito natural, que pode levar à destruição da espécie. Quando esta foi ameaçada, o contrato social se estabeleceu e cada homem renunciou, né, a parte do seu direito natural em favor dessa construção do Estado, que passou a organizar as regras de convívio e organização política. Então, foi algo muito necessário. Ok, pessoal? Então, pesquisas, né, para vocês, além dessa questão do Estado português, né, pesquisar um pouco da Revolução de Avis, né, da Guerra da Reconquista, também a questão do Estado francês e do Estado inglês, né, a Guerra dos 100 Anos, né, a importância, né,
da Joana d'Arc nessa luta, nessa revolução. E para as próximas aulas, né, nós vamos dar continuidade, né, aos contratualistas, como eu já falei, John Locke e Rousseau, e bem como, né, ao Estado iluminista, né, que Estado iluminista? Ao Estado liberal, que seria, né, as concepções de Adam Smith. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, né, façam os exercícios reflexivos, né, e até a nossa próxima aula. Bom estudo a todos e a todas!